Vabishta Supurakam Guru Ganaera Shishya Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Bidam Ujvalan Varatanam Bhaktiam Vitam Sundaram Vande Vishwa Gurun Shadivya Bhagavat Premnoi Vidya Pradam Vancha Kalpatarubhyascha Kirpa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jagadev, 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 Jagadev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz que a gente está aqui mais um encontro, né? E hoje também com bastante gente legal, como sempre, voltando e acompanhando o estudo que a gente está fazendo. E também saudar todo mundo que assiste pelo canal. Então, quem também estiver assistindo pela primeira vez, eu sou o Goran Nataraj. A gente tem esses encontros de falar sobre a astrologia védica, falar sobre a filosofia védica, falar também sobre a forma como as influências do conhecimento transcendental e do conhecimento astrológico influenciam no desenvolvimento do nosso comportamento, do nosso autoconhecimento, da nossa autorrealização e mesmo indicam e favorecem que a gente faça as melhores escolhas nos melhores momentos e, de alguma maneira, isso favoreça a nossa existência. Então, a gente tá... e aí também, né, pode curtir o canal, pode dar um like, pode seguir o canal, né, pode indicar para o pessoal que se interessar por esses temas. A gente está fazendo a leitura de um livro que é da corrente Brahma Madhava Gaudiya Vaishnava, da escola Shri Chaitanya Saraswati Mata. Esse livro é de Srila Bhakti Rakshakshdadev Goswami Maharaj, e ele se chama A Busca por Shri Krishna, a Realidade e o Belo. A gente já fez a leitura desse livro desde o preâmbulo. Eu pulei só alguns pedacinhos, e eu acho que é muito apropriado a gente continuar fazendo a leitura de mais um trechinho dele hoje, até porque no último encontro, né, na última aula que eu participei com o Matsudana Maharaj, ele orientou que esse livro ele fosse realmente estudado, lido várias vezes como um dos mais importantes da missão. Então, o vulcão dourado do amor divino e a busca por Shri Krishna, a realidade e o belo, tem uma função primordial, né, dentro da formação dos conceitos e dos parâmetros do que a gente estuda dentro da escola filosófica, a partir também, né, da suavidade e da doçura que foi deixada por Srila Bhaktisundar Govindadev Goswami Maharaj, que é Srila Gurudeva, o meu mestre espiritual do Mohan, e também o mestre espiritual de todo mundo, já que a gente está aqui associado, buscando pelo mesmo conhecimento, recebendo esse mesmo conhecimento da mesma fonte que passou por Govinda Maharaj. Então, hoje também a gente vai fazer a leitura do Graha Sutras, a gente continua com os Salmiya Grahas. Hoje a gente vai falar sobre Mercúrio. E aí dá continuidade também a partir de Mercúrio, caso a gente tenha tempo. Tem algumas perguntas também que ficaram para ser respondidas hoje. E aí também a gente pode, de acordo com o tempo, falar sobre efemérides. A busca por Shri Krishna, a realidade e o belo. A gente está na página 38. E essa página 38 começa um subcapítulo chamado O Vácuo Eterno.
Aí Shleshdhara Maharaj ele está falando, né? Krishna diz no Bhagavad Gita, no capítulo 2, verso 47, nunca se apegue a não cumprir o seu dever. Mate sango istu akarmani. Nunca se apegue a não cumprir o seu dever. Porque você deve trabalhar para mim. Você parará de trabalhar? Não se sujeite a essa reação dolorosa, pois então você estará arruinado. Não se apegue a parar o trabalho e fazer greve. Não, este é um vácuo perigoso. Não pule naquele eterno vácuo, mas trabalhe para mim e você prosperará. Certeza que Shleshdhara Maharaj ele vai explicar isso aqui muito bem, mas o que Krishna está falando aqui, né, e que Shleshdhara Maharaj está citando é que dentro de algumas correntes filosóficas eles orientam para a não ação, para você não gerar mais karma. Então você vai para a não ação, não agir. E como Krishna está orientando o Arjuna a lutar no campo de batalha, ele está dizendo, cumpra o seu dever, não deixe de cumprir o seu dever, não importa qual seja o seu dever, cumpra com o seu dever. Então isso fala também sobre a forma como a gente avalia a astrologia. A gente olha para o mapa da gente para entender qual é o nosso dever, qual é a nossa missão e como a gente vai cumprir essa missão. Não é para rejeitar a missão. Não é para tipo tomar um remédio para anestesiar aquilo que a gente precisa curar. Não, é para curar, é para resolver o problema. Então, o que Krishna está explicando, o que Krishna está falando aqui, que Shleshdhara Maharaj vai explicar, é justamente isso, né? Tipo, cumpra com o seu dever, execute a sua ação. Aí ele continua. Krishna diz, abandone todo tipo de dever e simplesmente renda-se a mim. Sarva Dharma Parityajya Mamekam Saranam Vraja. Minha posição é esta. Sou seu guardião, sou seu amigo, seu tudo. Sua meta de vida será encontrada em mim. Acredite nisto, Arjuna. Pelo menos não devo enganá-lo. Você é meu amigo, pode ter certeza disso. Aí tem um verso aqui que também faz parte do Bhagavad Gita. Mamana bhavamad bhakto mad yaji mam namaskuru mam evaishyashi satyam te pratijane priyoshi me. Pense sempre em mim e torne-se meu devoto. Adore-me e prostre-se diante de mim. Dessa maneira você certamente virá a mim, meu querido amigo. Juro que lhe digo a verdade. Sou tudo. Tente vir a mim. Sou a meta, o propósito da vida, não apenas para você, mas para todos. A partir da consideração absoluta, esta é a minha posição. Ao menos você é meu amigo. Não enganarei você. Pode acreditar em mim. Prometo que o sou. Aí Shleshdhara Maharaj continua. Quão desavergonhadamente Krishna se expressa aqui. Ele veio pedir tanto para si mesmo, para o nosso benefício. E um registro disto é mantido no Bhagavad Gita para nossa orientação. E o Senhor Krishna veio como Sri Chaitanya Mahaprabhu para pregar sobre si mesmo. Ele veio com seu próprio cabo eleitoral, com seus eternos associados. Ele até mesmo trouxe consigo Srimati Radharani, a devoção personificada, dizendo: vou mostrar quão encantadora é sua posição em meu serviço, quão bela e digna da minha quão bela e digna a minha quão bela e digna a devoção da minha outra metade pode ser. Assim, venha comigo. Baladeva veio como Nityananda para ajudar na campanha, e Vrindavana veio para propagar-se em Navaduipa. Assim,
Estamos muito endividados com o propagador, essencialmente quando Krishna em pessoa vem fazer propaganda e mostrar quão belo, quão magnânimo e quão sacrificado é o amor divino. Então, acho que é importante só fazer um comentário a respeito desse trechinho aqui, que é o final do capítulo, para a gente entender que realmente a importância de fazer serviço, né? A importância da gente estar envolvido de alguma maneira com a nossa própria busca pela salvação mesmo. A gente não tem alternativa. Então, a gente tem que agir. A não ação, e assim, a gente nem está nessa plataforma, né? Tipo, se a gente tivesse buscando pela não ação, ainda seria alguma coisa consciente. O que a gente está fazendo é o desvio da ação correta, porque a gente continua agindo, só que a gente está agindo de uma maneira equivocada, a gente está agindo de uma maneira muito negativa em relação ao desenvolvimento da alma. Fala, Lucas, diz aí. Qual que é a diferença entre o sadhana e o seva? Eles podem se encontrar em muitas coisas, não? Sim, sim. O seva está dentro do sadhana. Quando você puder fazer seva, ele vai fazer parte do seu sadhana. Quando você não tiver condições de fazer um seva direto, um serviço direto a algum Vaishnava, algum mestre espiritual, então o seu seva é cuidar da sua vida espiritual. Então o seu seva é cantar japa, o seu seva é cuidar do seu altar, o seu seva é se manter limpo, o seu seva é cozinhar. Então, tudo que você fizer, e é isso que Krishna fala no Bhagavad Gita, tudo que você fizer com amor e devoção e oferecer para ele, ele aceita como serviço. Mas, quando você faz isso para uma pessoa, tipo um guru ou um Vaishnava de verdade, você recebe as bênçãos dele. E isso é outra coisa. Isso é muito mais. Por quê? Porque esse personagem, essa grande personalidade, esse Vaishnava, né? Porque mesmo o Guru é um Vaishnava. Então, esse Vaishnava, ele tem alguma conexão com a transcendência. Então, é interessado em última análise, né? Por quê? Porque você quer que ele dê alguma conexão da transcendência para você. Então, você, tipo, tá ali buscando por essa conexão com a transcendência. E aí é onde tá. Esse é o papel do Vaishnava, né? Dar essa conexão livremente. E é isso que Shrila Maharaj está falando sobre Krishna e sobre Chaitanya Mahaprabhu, justamente aqui, ó, quando ele fala que ele veio pedir tanto para si mesmo, mas é para o nosso benefício. Então, quando Krishna fala para Arjuna, seu brother dele, ficar de boa, ele tá pedindo, velho, confia em mim, tá ligado? Quando o Guru fala, cante os nomes de Deus, ele tá dizendo, velho, confia em mim. Sério, assim, eu sei, eu já fui por aí. Tudo isso que você tá, tipo, pensando, imaginando, já é um caminho que tá iluminado, é asfaltado e tem um Tesla com inteligência artificial que vai levar você. Não precisa nem você dirigir, assim. Você só vai entrar dentro do carrinho e o caminho já está pronto. Então, basicamente, quando o Chaitanya Mahaprabhu vem para falar sobre Krishna e revelar mais uma vez, né, qual é a verdadeira posição de Krishna como a suprema personalidade de Deus, ele que é um avatar também, que é Krishna e Radharani fundidos, e é isso que o vulcão dourado do amor divino explica, que quem é Mahaprabhu, quem é Chaitanya Mahaprabhu, né? Então, por que que ele está dando Krishna? Por que que ele está dando Krishna para todo mundo? Se Krishna é a coisa mais secreta e mais valiosa que existe. E esse é um segredo maluco também que está relacionado com a pergunta da Alexandra. E aí, antes de eu entrar aqui, eu vou dar só um spoilerzinho sobre a pergunta da Alexandra, que é: por que as eras se densificam? Por que que
A cada era as coisas ficam mais complicadas, né? E tem uma resposta muito maluca para isso, uma coisa muito ampla, muito gigantesca e que tem que esticar todas as camadas de percepção para a gente poder abarcar essa ideia como um todo. Mas tem uma outra que é muito simples, que é imaginar que a máxima misericórdia, e aí a gente entende que Deus é a misericórdia, a máxima misericórdia só pode se estender, só pode ser oferecida para os mais caídos. Então, a máxima expressão do amor como misericórdia, ela se manifesta na mais grosseira de todas as eras. E aí é onde a gente tende, através de um amor, que é a união em separação, que é quando a gente percebe, e aí a gente, por quê? Porque a gente está dentro dessa era de Kali, que a gente está separado do verdadeiro lar, do lar da alma, o lar eterno. Então, de uma certa maneira, na Kali Yuga, a gente tem uma oportunidade incrível. Por quê? Porque se é a máxima misericórdia, isso está sendo oferecido para o mínimo esforço. Então, a gente não tem capacidade de se esforçar. A gente vive numa época tão miserável e com um corpo tão miserável, com uma mente tão miserável, que a gente não consegue se dedicar à evolução espiritual por tempo suficiente para aprender alguma coisa sobre ela. Então, a vida inteira da gente é insuficiente para que a gente dedique o suficiente para evoluir um pouco. Então, através da misericórdia imotivada das grandes almas, a gente consegue acessar o conhecimento já prontinho, estilo o mel. Por isso que fala o néctar, né? Tem um outro livro de Shrestha Maharaj que é o Prapana Jivanamrita, que é o néctar e a alma das almas realizadas. Então, por que néctar, né? Por que mel? Por que essa ideia de mel, né? De amrita? Porque biologicamente o mel é completamente absorvido na hora que ele entra em contato com a mucosa do corpo. Ele praticamente não passa pelo processo de digestão, porque as moléculas de glicose que tem ali, elas já estão quebradas. Então o corpo absorve instantaneamente o mel. O açúcar não, e a frutose não, a lactose muito menos. Mas essa glicose do mel, por ter sido processada anteriormente pelas abelhas, e aí tem um verso muito lindo, velho. Eu tenho que pegar esse verso. Lucas levantou a mão. Lucas, fala aí, deixa eu ver se eu acho esse verso aqui para ler. Eu não sabia dessa propriedade do mel. Maravilhoso. E, tipo, é muito louco porque, assim, a gente age na inconsciência a maior parte do tempo, né? E, assim, essa coisa de oferecer comida ou fazer um silêncio, uma oração antes, é muito louco porque, tipo, assim, é meio que instantâneo, assim. É como se tivesse um corpo sedento ali e venha água, né? Venha coisas... sei lá, eu sinto assim, às vezes quando eu tô orando antes de comer um pouco, assim, quando eu faço, eu queria que isso fosse em todas as vezes, mas ainda tô no caminho do corpo entender o quanto isso é necessário fazer, sabe? Silenciar e ofertar a comida, né, para o seu superior, para Krishna, para quem quer que seja, né, a divindade que a pessoa oferta, né, as coisas. Mas tipo assim, ver além do silêncio, vem tipo um formigamento nas costas, uma coisa assim que tipo, tem alguma coisa acontecendo, é como se essas tivessem em contato com esse mel, né? Não assim, tipo, exatamente, mas é um caminho, sei lá, me parece, você falando, me veio isso na cabeça, assim, o quanto
O quanto o corpo percebe. Você já falou uma vez de biofeedback, né? Uhum, Tipo assim, sim, o seu corpo fala para você, olha, isso aqui, parabéns para você. Vamos fazer mais vezes. é isso, é isso. Agora, esse mesmo conceito, ele se amplia em várias coisas. Tem um livro que se chama O Néctar da Devoção. Porque tem o néctar da instrução, que é o Upadeshamrita, e tem esse outro, que é o néctar da devoção, que é o Bhakti Rasamrita Sindhu. Então, esse Bhakti Rasamrita Sindhu, ele fala o livro inteiro sobre todos os sintomas possíveis de amor por Deus. Só que é isso. Esses sintomas, eles não vêm de maneira calculada. Você não pode dizer agora eu vou cantar esse mantra porque aí ele me dá um êxtase. Isso não funciona, tá ligado? Tipo, a coisa vem quando ela tem que vir e ainda outra. Nem Gurudeva, nem Shilashidhara Maharaj falavam para ficar nesse lugar. Tipo, na hora que vier essa coisa e você se sentir, beleza, você agradece e tal, mas, velho, segue a vida. Não fica nisso, tá ligado? Isso é um marcador. Por quê? Porque se você, tipo, se volta muito para esse lugar de ficar tentando vivenciar o êxtase, ele não vai vir. Porque você vai tentar forçar um êxtase, e esse êxtase, ele é espontâneo. Ele vem a partir da sinceridade com a sua prática. Então, muitas vezes, né, tinham santos Vaishnavas, vários Babadis, que eram cantores. Só que os caras cantavam, velho, sozinho, na beira de um rio sagrado, na beira de um lago sagrado, embaixo de uma árvore. E os caras estavam ali cantando, e as canções eram os passatempos de Krishna, tá ligado? A galera que ouvia começava a chorar, se desesperava, tá ligado? Virava devoto na hora. Mas quando eles se aproximavam do cara, o cara dizia que não tinha devoção, tá ligado? Ele dizia, não, não, eu não tenho devoção, não, eu tô tentando pensar em Krishna. Por isso que eu canto o tempo todo, tá ligado? Eu canto o tempo todo porque eu quero lembrar, mas eu não tenho amor de verdade. Sim. Só que a galera que ouvia surtava, velho. A galera, caraca, mesmo, esse cara é muito maluco. Eu não tenho o livro aqui, mas eu tenho o livro em papel, é rapidinho, eu vou pegar. Ô, Goro, eu entendi tudo, eu entendi a parada toda e entendi a parada toda, é bom, né? Assim, mas é assim, essa Oi? coisa do, é, essa a coisa da busca mesmo, da prática mesmo e da gente aqui no mundo material é isso mesmo. Por isso que a gente não pode se apegar mesmo, que nem você falou, né? A esse momento é só um marcador. É legal ver isso como um marcador, você usou essa palavra e é bom mesmo, porque depois vão ter outros marcadores, né? E esse é só um primeiro passo, é tipo aprender a escovar o dente, tomar banho, oferecer a comida, né? Assim, tipo, o que que eu tô botando para dentro do corpo, o que que eu tô montando meus tecidos, minhas células todas, né? Mas tem essa linguagem do corpo mesmo, do mundo material, né? O cantor ali, quando ele tá cantando para ninguém, tá buscando e tá querendo, ele só tá insistindo numa coisa, ele tá querendo lembrar mesmo, né? E o corpo, a gente precisa disso o tempo inteiro, né? Assim, pra gente, porque senão atrofia, né? E Sim. perde o lance, né? Era só isso mesmo. Então, e outra coisa assim também, velho, trazendo para um ponto de vista mais científico também, né? Só para a gente também ter essa referência. Muitas vezes, quando a gente está passando por processos emocionais, através de alguma prática, que pode ser uma prática espiritual, o corpo responde através das couraças que foram criadas através de traumas durante a vida. Então, às vezes, o corpo ele vai respondendo como um processo catártico, tá ligado? De cura biológica mesmo. E aí esse é o lance, a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Esses processos catárticos, estilo, muita gente sente uns tremores no corpo e tal,
às vezes, tipo, arrepios, né? Uma coisa, muita gente tem isso comum com a música, né? Arrepiar, se arrepiar com a música. Então, muita gente ouve mantra e se arrepia. São diferentes tipos de sensibilidades, mas o bhava, o êxtase mesmo, ele é uma coisa muito sofisticada, muito sutil. Quando você sente, você não tem dúvida, velho. Tipo, você realmente vai saber, não é só um arrepiozinho assim. É uma parada maluca. Então, esse é o Prapanajivanamritam. Shri Shri Prapanajivanamritam. Vida e néctar das almas rendidas. Imortalidade positiva e progressiva. De Srila Bhakti Rakshakshdadev Goswami Maharaj. Eu não vou ler esse livro assim, nem tão cedo. Mas o que está aqui atrás é muito lindo. Então, só para a gente saber o que tem aqui dentro desse livro, a partir do que está escrito aqui atrás, que é sobre a doçura, né? Sobre o mel. Então, o Srila Sridhara Maharaj, ele escreveu isso. Esse é o único livro que Srila Sridhara Maharaj realmente fez, porque são versos que ele coletou de várias escrituras. Então, ele juntou o que ele achou que fosse um néctar, e ele juntou todo o néctar de tudo que ele conhecia dentro desse livro aqui. Então, o que está aqui atrás é o seguinte: as abelhas intoxicadas no festival de beber o mel dos pés de lótus do Senhor, zumbem ocupadas nas glórias do Senhor, e gotas de mel caem de suas bocas e se espalham por todo lado. Para meu próprio prospecto divino, coletei cuidadosamente alguma dessas gotas aqui, e assim adoro a poeira dos sagrados pés de lótus desses santos repetidamente. Então, esse livro são essas gotas de néctar que Srila Sridhara Maharaj coletou. E assim, é muito lindo. Olha só esse verso, velho. Ele destrói, ele já vem no coração com tanta força que é pesado. É um verso do Shri Rupapadanam. Eu vou ler só a tradução porque o verso em sânscrito é muito difícil. O único refúgio para aqueles sem abrigo. Estou me afogando em alguma remota região de um oceano sem fundo e traz o vasto mar da frustração, levado pela maré da alucinação. Ó amigo dos desabrigados, ó lua da bênção, por favor, apenas uma vez, cede-me agora tua mão auxiliadora. Jai Shri Sridhara Maharaj Ki Jai. Então, não dá para ler livro, já entendeu, né? Vamos nessa. Continuando a leitura do A Busca para o Shri Krishna, a realidade e o belo. Deixa eu ver se isso é muito grande. Eu vou ler só um pouquinho para a gente poder ir já para o Graha Sutras, porque eu acho importante a gente ler esse comecinho aqui, porque fala muito sobre a gente, né? A gente como ocidental, principalmente. Então, é o seguinte. Santos, escrituras e gurus. O propósito da peregrinação, esse é o capítulo 2. O propósito da peregrinação é ouvir as pessoas santas que residem em locais sagrados. A seguir, apresentamos uma conversa entre Srila Sridhara Maharaj
e 3 estudantes europeus que vieram à Índia em busca da verdade. Srila Sridhara Maharaj pergunta, né? Por que vocês vieram à Índia? Aí o estudante fala, para peregrinar. Viemos visitar os lugares sagrados como Navaduipa, Vrindavana e Jagannatha Puri. Esta é a principal razão pela qual viemos à Índia. Srila Sridhara Maharaj. Como ficaram sabendo de todas estas coisas? Através de livros? Aí o estudante. Sim, pelos livros de Srila Prabhupada. Aí, qual livro? Aí ele responde, o Bhagavad Gita. Srila Sridhara Maharaj fala, o Bhagavad Gita como ele é, de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. E aí o estudante responde, sim. E aí agora, Srila Sridhara Maharaj ele vai falar. Há muitos anos, um acadêmico alemão expressou sua opinião de que o Bhagavad Gita é a mais elevada literatura espiritual. Seu ponto era que o Bhagavad Gita claramente nos aconselha a não tentar corrigir nosso ambiente, mas a corrigir a nós mesmos e ajustar-nos ao ambiente. Esta é a chave para o conselho do Bhagavad Gita. Cure-se. Não temos poder de provocar mudanças no ambiente. Ele é arranjado pela vontade divina. Nosso ambiente, a soma total de todas as forças que agem fora de nós, é irremovível. Não temos habilidade para interferir em nosso ambiente. Isso será apenas uma inútil perda de energia. Ao contrário, devemos corrigir-nos para que possamos nos ajustar às circunstâncias externas. Esta é a chave para o nosso sucesso na vida. Tat tenukapam sushamikshamano. Temos nosso dever a executar, mas não aspiramos pelo resultado de nossas atividades. Os resultados dependem de Krishna. Karmani evadikarastema paleshu kadachana. Damos nossa contribuição. Ao mesmo tempo, milhares e milhões de outros estão contribuindo, criando o ambiente. Assim, devemos cumprir nosso dever, mas teremos de aceitar o resultado final como o melhor, pois isso é arranjado pelo Absoluto. Existem muitos resultados para as nossas atividades individuais, mas devemos ver como a vontade absoluta harmoniza tudo e nos ajusta de acordo. Nossa responsabilidade se resume exclusivamente a executar nosso dever. Nunca devemos aspirar por nenhum ambiente definido. O ambiente procederá a seu próprio modo. Não temos poder de mudá-lo. Ao contrário, devemos tentar ao máximo mudar nosso próprio eu, para que entremos em harmonia com o ambiente. Nossa responsabilidade é nunca desfrutar dos resultados de nossas ações. Porque trabalhamos para um resultado particular e não o obtemos, devemos nos encorajar? Não. Devemos continuar cumprindo o nosso próprio dever. Tudo o que dermos em contribuição deve ser oferecido ao infinito, e o infinito moldará os resultados a seu próprio modo. Krishna diz, nunca aspire por nenhum resultado particular de sua ação. Ao mesmo tempo, não seja preguiçoso, não seja inútil. Continue desempenhando seu próprio dever sem depender de qualquer consequência externa. Aí o estudante pergunta, temos de nos lembrar de Krishna enquanto estivermos fazendo isto? Srila Sridhara Maharaj, sim. Então, seremos capazes de entrar em conexão com Krishna e gradualmente chegaremos a compreender que nosso ambiente é amistoso conosco. Quando as reações de nossas ações anteriores desaparecerem, veremos que todas as ondas estão nos trazendo boas novas. Quando nossa atitude egoísta desaparecer, estaremos em meio às mais doces ondas. Devemos tentar afastar todos os tipos de erros que cometemos até agora. Devemos cumprir nosso próprio dever,
e nunca esperar qualquer resultado definido, mas devemos lançá-lo rumo ao infinito. Isso é muito lindo, né? Eu vou ler só esse pedacinho aqui de novo. Então seremos capazes de entrar em conexão com Krishna e gradualmente chegaremos a compreender que nosso ambiente é amistoso conosco. Quando as reações de nossas ações anteriores desaparecerem, veremos que todas as ondas estão nos trazendo boas novas. Quando nossa atitude egoísta desaparecer, estaremos em meio a mais doces ondas. Devemos tentar afastar todos os tipos de erros que cometemos até agora. Devemos cumprir nosso próprio dever e nunca esperar qualquer resultado definido, mas devemos lançá-lo rumo ao infinito. Eu vou deixar para continuar na próxima semana, porque também é muito legal esse próximo pedacinho, subtítulo que vai começar aqui, que é Dissolvendo o Ego. Esse livro é muito lindo também, assim, é uma coisa incrível. Mas aí também, né, Srileshvara Maharaj, ele fala que quando a gente cessar, né, com as reações dos nossos karmas anteriores. E como que isso acontece, né? Quando a gente começa a fazer serviço devocional, quando a gente começa a buscar pela autorrealização, buscar pelo conhecimento transcendental. Então a gente começa a aliviar isso. Por quê? Porque o sofrimento deixa de ser simplesmente sofrimento e se transforma em purificação. Porque a gente aprende a desapegar, a gente aprende a deixar para trás aquilo que não é favorável, né? A gente aprende com o fenômeno e a gente transcende o fenômeno, a gente ressignifica a memória, se for uma memória. Então, todo o processo, ele está muito em cima disso também. Shravana, Kirtana, Smarana, Vandana, Archana, Padasevana, Mati Manivedana. A gente tem que ouvir muito, ouvir o máximo que a gente puder dessas fontes, dessas grandes almas, ler as escrituras. Quando a gente lê uma escritura, é o Guru que está falando, pô. Não é diferente, por isso que fala. O nome de Deus, a potência do nome de Deus não é diferente do próprio Deus, tá ligado? Então, a gente tem que imaginar sempre isso. Quando a gente está lendo um livro, a gente está lendo o autor mesmo. Quando a gente está lendo uma escritura, se for o Bhagavad Gita, é Deus literalmente falando, não é brincadeira. É muito importante a gente ter consciência disso. E aí, só para eu não esquecer também, eu vou deixar para no começo do próximo encontro, aí eu falo sobre o processo de criação e dissolução dos universos, que é, de certa maneira, também uma outra coisa que justifica a evolução das eras cósmicas. Só que aí, para isso, eu preciso colocar a time, mais ou menos uma timeline, né, dessa evolução. Eu compartilhei no grupo um PDF que ninguém comentou, porque provavelmente ninguém abriu aquele PDF para ver o que era. É um PDF de uma imagem que está gigante, que é todo o universo cósmico, assim, tipo, todos os universos e dimensões cósmicas estão ali dentro de alguma maneira e tem uma camadazinha, uma linhazinha, assim, daquela imagem gigante que mostra, tipo, a Terra tá aqui, pronto. E aí todo aquele resto daquela imagem tá descrito no Srimad Bhagavatam e em várias outras escrituras. Então tem até nas laterais, tem as citações de onde foram tiradas as informações para compor aquela imagem. Aquela imagem é fantástica, aquela imagem dá para ficar meses, anos
descrevendo os elementos que tem dentro daquela imagem os cantos e os capítulos do Srimad Bhagavatam que se referem ao que está dentro daquela imagem. É muito incrível, é muito legal. Então, é mais ou menos explicar a partir daquela imagem a pergunta da Alexandra sobre Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga, criação, dissolução, tudo isso, através daquela imagem, a gente já deveria entender, mas eu vou explicar. Fala, Alexandre. Não, é que eu abri o PDF e ele não está colocando esses nomes que você falou nas eras. Não, ou tá com nome diferente, eu não entendi. Não, ali não tem as eras, ali tem... Porque ali, o que é que tem ali, né? Ali tem toda a criação de todos os mundos na parte de baixo. Então ali vai ter os níveis dos planetas terrestres. Aí tem os planetas inferiores, os Patalas. Embaixo dos Patalas tem a Anantashesha, que é Sankarsana, a serpente que sustenta tudo. E aí para cima da Terra, para cima de Buloka, vai ter os mundos Vaikunta, nem é os Vaikunta, são os mundos celestiais dentro do universo material ainda. Aí você vai chegar em Brahma Loka, e aí Brahma Loka já é a membrana que envolve e separa. Aí você vai ter Shiva Loka, que está acima de Brahma Loka, e acima de Shiva Loka tem os mundos Vaikunta, que é onde vivem todas as encarnações e manifestações de Vishnu. Então, Kurma, Matsya, Nishinra, todos eles têm mundos lá. Beleza. E aí ainda tem uma outra forma de Vishnu que é maior ainda. E aí tem a forma original, que vai estar lá em cima, que aí é quando fala sobre Krishna e as divisões dos raças. Então, assim, não fala sobre Satya Yuga, Treta, não fala porque isso é muito pequeno dentro da criação. E, assim, a Kali Yuga, 246, eu acho, mil anos, nem se considera, porque vai ter, sei lá, quantas Kali Yuga dentro de cada processo desse. Mas, beleza, a gente vai falar sobre isso depois. Porque é importante explicar tudo, né? Explicar, tipo, a sequência para a gente poder entender de onde é que vem essas almas e tudo mais. Quer falar, Mohan? Quero. Diz aí. Não só abrir, como vamos mandar fazer um banner de 1,5 m por 80 daquilo ali, porque ele é uma imagem em alta definição, né? E isso é um material de estudo e de explicação assim, maravilhoso, né? Porque aquilo é um mapa do que está escrito no Bhagavatam, né? E, na verdade, tem uma outra versão que é a mesma coisa, só que ela tem uma outra roupagem, está escrito... E aí eu estava tentando achar aquela outra versão também, porque ela é mais simples, né? Essa aí ela é completíssima. Se for fazer um estudo só disso aí, você vai passar anos, né, na vida. É isso. Essa que eu coloquei no grupo é a melhor de todas que eu já achei, pô. É a melhor que eu já achei, velho. E assim, dá para fazer um banner com mais de 1 metro mesmo, com qualidade. Fica massa. Pô, faça mesmo, velho. Se quiser fazer um para mim e mandar, eu aceito. Se for pela graça do Senhor, eu mando. Se você tiver alguma outra versão dessa mesma... a gente chama isso, desse mesmo tema, né? Sim. Se tiver alguma outra versão, se puder mandar ou puser no grupo, porque aí a gente pode fazer até dois mapas desse aí. Beleza. Eu tenho umas ilustrações muito boas, velho, e eu peguei os infográficos muito legais também. E assim, tem algumas coisas que eu estou criando também, que é justamente o conteúdo para explicar a relação do Bhagavatam com os Jyotis. Então tem alguns infográficos que eu estou tentando criar, mas a questão é isso, sei lá quando é que vai ficar pronto, mas um dia rola. Mas assim,
Eu vou separar umas coisas legais e vou colocar no grupo de imagem. Vou fazer. Vamos lá, Grahas Sutras. Saumya Grahas e Krura Grahas, Mercúrio. Mercúrio representa a aplicação de nossa inteligência e habilidades. A comunicação, que é uma parte necessária de praticamente qualquer coisa, e a manifestação concreta de todas as coisas. Os efeitos naturais dos grahas influenciados por Mercúrio são realizados através da aplicação de habilidades, inteligência e comunicação, ou simplesmente porque essas coisas devem se manifestar como parte da vida material de uma pessoa. Um indivíduo não apenas percebe a manifestação concreta de todas as coisas governadas pelos grahas que Mercúrio influencia, mas também tenta ser hábil e produtivo em relação ao bhava no qual Mercúrio é colocado. Então, assim, só um detalhe. Ele está explicando isso. Mercúrio beneficia. Mercúrio é um benéfico que vai favorecer tudo que tiver relacionado a ele, através de inteligência, habilidades e comunicação. Então, qualquer associação de planetas com Mercúrio, seja pela casa, seja por regência, seja por conjunção, Drishti é só um, que é o de 180, ele vai favorecer. Então, aí agora, resultados, né? Mas só para explicar aqui. O indivíduo não apenas percebe a manifestação concreta de todas as coisas governadas pelos grahas que Mercúrio influencia, mas também tenta ser hábil e produtivo em relação ao bhava, a casa na qual Mercúrio está colocado. Se Mercúrio se une ao Krura Graha, um maléfico, ele se torna o aprendiz desse graha, desse planeta, e, portanto, terá lições semelhantes para ensinar, e deficiências a serem reveladas como a do Krura Graha ao qual ele se une. Então, Mercúrio conjunto a Saturno, ele vira o aluno de Saturno. Mercúrio conjunto a Marte, ele vira o aluno de Marte. E aí, os efeitos e as características de Marte vão influenciar nos resultados de Mercúrio, mas isso vai ser de maneira benéfica. Benéfica sim, porque o resultado vai ser bom. Pode ser que o evento, o fenômeno não seja tão legal, mas o resultado vai ser bom. Isso serve para quem tem planetas em conjunção com Mercúrio. Mercúrio ainda manterá muitas de suas qualidades positivas, especialmente a capacidade de reunir as coisas e fazê-las acontecer. Mas essas coisas serão direcionadas apenas para o bhava no qual Mercúrio está e o Krura Graha com o qual ele se une, e não para os grahas que Mercúrio influencia. O que é que ele quer dizer com isso? Se Mercúrio estiver em conjunção com o planeta maléfico, com o Krura, ele só age no lugar que ele tiver. Mas, se ele não tiver em conjunção com um Krura Graha, ele vai influenciar todos os planetas que estiverem ocupando os signos que ele rege ou que receberem olhares dele. Os grahas influenciados por Mercúrio sofrerão o mesmo destino que o Krura Graha a Mercúrio. Ele também tentará desenvolver o bhava no qual está, nas mesmas linhas daquele que o Krura Graha ao qual ele se une. Quando Mercúrio se torna Krura devido à sua entrada em um Krura, simplesmente trate Mercúrio como se ele fosse o Krura Graha ao qual ele se une. Aí aqui está falando sobre trânsito, né? De repente, Mercúrio no trânsito fica em conjunção com o maléfico, trabalha o maléfico que Mercúrio se resolve. Se Mercúrio se unir ao Krura Graha e a um Saumya Graha, um maléfico e um benéfico, ele se comportará como o Saumya normal,
se estiver mais perto do Sálmia, mas se estiver mais próximo do Krura, ele se comportará como um Krura. Então, se ele estiver perto de um benéfico, ele dá o resultado do benéfico. Se ele estiver perto do maléfico, ele dá o resultado do maléfico. Fala aí, Alexandre. Meu fone de ouvido soltou na hora que você estava explicando o que é Krura e o que é Sálmia, mas acho que eu entendi. Sálmia é o que é benéfico em associação com Mercúrio, é isso? E Krura é o maléfico, é isso? Isso. Pensa assim, Krura significa cruel. Aí você não confunde mais. Então, só para a gente ficar com isso bem claro. Mercúrio é muito bom. Onde ele tiver, ele melhora o lugar que ele tiver. Se ele tiver em conjunção com o planeta que é legal, ele dá os melhores resultados possíveis. Aí é isso. Se Mercúrio estiver bom, não tiver em conjunção com o maléfico, nem recebendo olhar de maléfico, nem com a dignidade ruim. Se Mercúrio estiver bom, as casas onde os signos que Mercúrio rege vão dar bom resultado. E os planetas que ocuparem esses signos vão receber poderes de Mercúrio, habilidades, comunicação e inteligência. Então, se Mercúrio estiver retrógrado, é muito bom porque ele está mais poderoso. Alguns fatores aí a gente tem que avaliar também, mas se Mercúrio estiver retrógrado em peixes, anula a debilidade. Então, mesmo em peixes ou na casa 12, se Mercúrio estiver na casa 12 e o Mercúrio estiver em peixes, ele não fica bom, mas se ele estiver retrógrado, ele dá bom resultado. Aí vocês olham no mapa, avaliam como é que está esse Mercúrio, e aí vão avaliar como é que Gêmeos e Virgem também podem estar dando efeitos, porque esses efeitos eles se manifestam através dos trânsitos também. Então, se Mercúrio estiver bom, toda vez que a Lua entrar em Gêmeos e a Lua entrar em Virgem, ela dá bom resultado. Toda vez que o Sol entrar em Gêmeos e o Sol entrar em Virgem, ele dá bom resultado. Então, todos os planetas transitando por esses signos vão dar bons resultados. Júpiter, incrivelmente, é muito pequenininho aqui. E Vênus também é pequenininho. E aí eu quero ler rapidinho esses dois, porque aí dá tempo da Renata fazer a pergunta que ela está guardando, já tem um mês. E aí a gente troca uma ideia sobre essa pergunta. Então, Júpiter. Júpiter representa sabedoria, abundância e sorte ou bênçãos. Os efeitos naturais dos graus influenciados por Júpiter são abundantes e podem ter seus passivos superados pela sorte e graça. A sabedoria guiará o nativo no desfrute dessas coisas, enquanto o perdão e a compreensão ajudará a manter a constância favorável dessas coisas. A aplicação de sabedoria e abundância também será direcionada para o bhava no qual Júpiter está localizado, que será um bhava que o indivíduo provavelmente desfrutará em abundância, e um bhava no qual o indivíduo terá conhecimento inato. Então, assim, Júpiter tá fácil de analisar, a gente sempre fala muito sobre Júpiter, ele é o maior de todos os benéficos, fica fácil da gente ver quais são os bons resultados que ele pode estar dando no mapa para a gente. E aí, Vênus está cheio de amor e devoção por aquilo que é gratificante e nos ajuda a tomar decisões que resultam em nossa maior satisfação. Os efeitos naturais dos graus influenciados por Vênus florescem à luz do amor, e somos capazes de avaliar essas coisas com precisão, até encontrar significado nelas quando parece que não há nenhum. E assim, Vênus nos ajuda a tomar as decisões mais eficazes a respeito delas.
O bhava no qual Vênus está localizado é um bhava que tentamos desenvolver através do amor e devoção, e um bhava que entenderemos de maneira multidimensional. E aí, a gente também já conhece os karakas de Vênus, né? A gente já estudou um pouco sobre Vênus, sabe que ele fala muito sobre essa questão de prazer material, de relação com a matéria, relação com o corpo também e com a própria reprodução. E aí, Renata, quer fazer a pergunta ou quer guardar para uma outra semana? Diz aí. Você que sabe, mas é Vênus, né? Tudo a ver. Uhum. Então, um dos carcas de Vênus é relacionamento, ok? Uhum. Aí pode-se dizer que é como a pessoa se relaciona ou o tipo de pessoa que ela atrai para se relacionar. É que eu vi em um mapa que a pessoa tinha Vênus em Titra. E Titra traz a questão de traumas, né? E no caso de estar em Vênus, significa traumas ligados a relacionamentos. Então, seria essa pessoa traumatizada ou ela atrai pessoas traumatizadas ou os dois? Então, vamos lá. Tem que desconstruir mais ainda isso aí, porque tá em Virgem ou tá em Libra? Em Libra. Certo, beleza. Então, isso reforça o efeito de que é ligado a relacionamentos. Por quê? Porque o planeta que fala sobre relacionamentos está no signo que fala sobre relacionamentos. Isso é importante de ser avaliado. Mas é importante de avaliar também a casa 7 desse mapa, para saber se tem planeta lá, se tem olhares de planetas para a casa 7, onde que está... O regente da... Desculpa, é porque o regente da casa 7 tem conjunção com Vênus, que é Saturno. Certo. Beleza. Então você já viu, já modifica o efeito. É bom por um lado, por quê? Porque Saturno e Vênus são amigos. É bom mais uma vez, e aí isso é o lance que eu já falei várias vezes, a gente vai construindo uma equação. E essa equação, eu nunca lembro o nome delas, mas são funções primárias, é uma parada assim. Que é aquela que você coloca parênteses, colchetes, chave, e aí, tipo, na hora de resolver, você primeiro resolve o que está entre parênteses, e aí você sempre também primeiro resolve as contas de multiplicar e dividir, depois as de somar e subtrair. Aí você vai eliminando essas divisões até que você vai desenvolvendo, eu acho que são matrizes mesmo. Você vai chegar no númerozinho final, que é o resultado de tudo isso. Por que eu estou falando isso? É como se você pegasse e colocasse entre parênteses isso. Saturno é amigo de Vênus. Aí você coloca mais um. Mais um, mais o fato de Saturno ser mula tricona em Libra. E aí você já fecha esse parênteses aí com essas duas informações positivas. Isso é muito bom. Beleza. Aí você pensa, Vênus é o planeta que fala sobre um dos aspectos da natureza do relacionamento. Ele tá bom, mesmo em título, ele tá bom, ele tá no próprio signo. Aí você coloca dentro de outro parênteses, mais um, por quê? Porque ele tá com dignidade. Regente da casa 7 desse mapa, Saturno, ele tá bom? Ele tá bom. Por quê? Porque ele tá no signo muito bom para ele e em conjunção com o regente desse signo. Pá, fechou outro parênteses com 4 sinais positivos. Até aí tá tudo positivo. Beleza. Aí o que é que você vai fazer? Naiságica Caracas. Qual é o planeta Dara Caraca desse mapa? Aí você vai olhar o planeta Dara Caraca. É Vênus.
É Vênus? É Vênus. Pronto, então tá muito bom. Tá muito bom. Aí, beleza. Aí, planeta Dara-Karaka. Aí você coloca outro parênteses. Positivo também. Pontinho positivo. Aí agora é onde entra. Planeta relacionado a Nakshatra, que esse planeta Dara-Karaka ocupa. Aí, nesse caso, como você falou, é Chitra, é Marte. Marte e Vênus têm uma situação complicada. Então, aí, nesse caso, você coloca o sinalzinho de menos. Então, a gente teve 5, acho que foi 5 sinais positivos e 1 sinal negativo. Aí a sua pergunta era por causa de Chitra. Chitra fala sobre trauma? Fala. Mas Chitra fala muito mais sobre criar a beleza. Criar a beleza através daquilo que você tem de mais valioso, que é o amor. Então, a ostra usa a madrepérola para encobrir e, de certa forma, isolar e se proteger daquilo que entra dentro dela como uma agressão, como algo que é agressivo mesmo, né? Uma violência. Então, Chitra, ela transforma a violência que ela sofre em algo belo. Quando a gente pensa, né, dentro da casa 7, que aí, ou Libra, né, ou a ideia de relacionamento em si, mas avaliando por esse lugar que é Chitra, né, pelo Kalapurusha, o início da casa 7, que é a casa dos relacionamentos, começa com Chitra. Então, se a gente for trazer isso para uma interpretação mais poética, seria como a gente pode tornar belos, né? No plural mesmo, como a gente pode tornar belos os nossos relacionamentos através da cura que a gente fez dos traumas e das violências que a gente recebeu. Então, o primeiro passo dentro da casa 7, o primeiro passo é Chitra. E Chitra traz essa dor. Ela carrega essa violência. Mas ela vai reproduzir essa violência nos relacionamentos dela. Ela vai carregar essa mágoa, essa amargura, essa dor mesmo e projetar e direcionar isso para as pessoas que estão ao redor dela, para os amigos, para os grupos, para os relacionamentos afetivos. Então, aí é onde está, porque é isso que a sequência, o estudo das nakshatras, a gente tem que fazer desse jeito. É por isso que a gente não fez ainda. A gente não tem base suficiente para entender qual é a manifestação que as nakshatras podem causar. Então, assim, aos poucos a gente vai pegando esses elementos e tentando construir isso na cabeça da gente para, no futuro, a gente tirar, velho, vamos passar 1 ano estudando as nakshatras. E beleza, o que tem de conteúdo sobre nakshatra na internet, dá para escrever uns 50 mil livros. A gente não vai fazer nada de novo. Não tem novidade. Fala. Pode-se dizer que em Chitra, em conjunção com Saturno, traz uma purificação nessa área da vida. Então, tipo assim, isso é como se você, tipo, comesse o pão que o diabo amassou para você poder amadurecer e ir lá na frente, depois que, sei lá, Saturno amadurece, depois que você entendeu, né, os traumas e começa a trabalhar, que isso vai direcionar para esse lado de Chitra, que eu sempre vi como uma nakshatra bem positiva, né? Era isso que eu ia dizer, assim, Chitra é muito boa, pô. Chitra é uma nakshatra incrível, velho. A gente não pode ver ela só como dor, trauma e... Não, ela tem muita coisa. Ela é controlada pela energia de Vishwakarma. Simplesmente Vishwakarma recebeu de Brahma o poder
de criar o que ele quiser criar. Para quê? Para acabar com a ansiedade das outras entidades vivas. Vishvakarma tem o poder de resolver o problema de qualquer um. Vishvakarma tem o poder de criar qualquer coisa possível para resolver a dificuldade de uma outra entidade, seja um deus ou seja um demônio. Porque Ravana pega e sequestra Vishvakarma para fazer o palácio dele e para fazer uma nave espacial para ele. Ravana viaja numa nave espacial feita por Vishvakarma. E o palácio de Ravana é mais sofisticado do que o palácio de Indra em Indraloka. Então, assim, Vishvakarma, ele está para o serviço. Ele vai fazer. Ravana sequestrou ele para ele fazer. Não foi legal, né? Mas mesmo assim ele fez. Então, assim, quando a gente pensa em Chitra, Chitra tem um poder criativo muito grande. Muito grande. E um poder apaixonado muito grande, porque é o modo da paixão que cria. Então, se esse modo da paixão criativa está em Virgem, isso se revela em habilidades técnicas de criação de coisas materiais mesmo. Se isso está em Libra, fala sobre essa capacidade, que aí é muito mais relacional, e aí sim entra mais no campo psicológico, no campo emocional e no campo de cura mesmo. Então a gente tem que avaliar também essa divisão. E aí é onde entra uma coisa que já complica tudo. O Bhava dá resultado em Virgem. Nesse mapa que eu estou falando. Não dá. Não. Não. Ele dá resultado na casa 6, não dá resultado em Virgem. Ele dá resultado na casa anterior, ele não dá resultado em Virgem. Mas o planeta é porque não muda, o planeta não muda de posição. O planeta não muda de posição quando você coloca no Bhava Chakra. Ele continua no mesmo minuto no céu. O que muda é a casa. Então ele vai dar efeito na casa anterior, mas não é em Virgem. Entendi. Isso é um defeito do aplicativo. Se a gente ficar... É isso, a gente tem que entender isso. O planeta no Bhava Chakra muda de casa. Ele nunca muda de Nakshatra, ele nunca muda de Pada. Ele continua no mesmo lugar, mas ele vai dar efeito na casa anterior ou posterior. O que eu ia dizer é o seguinte, você que já sabe, pode olhar o resultado de Vênus e Saturno através do Navamsha. Porque eles podem estar em padas diferentes e vão dar resultados diferentes. Mas aí a gente não vai entrar nesse assunto de pada e Navamsha, porque é muito avançado, eu acho que não cabe aqui. Mas eu acho que é muito importante justamente que a gente entenda a respeito dos efeitos de Vênus e dos relacionamentos o seguinte. Vênus é um planeta que influencia os relacionamentos no mapa de qualquer pessoa. No caso do exemplo que a Renata deu, Vênus é o Dara Karaka, então é realmente o planeta que controla a energia do relacionamento. Mas para a gente entender, e aí vamos dividir, cada pergunta tem uma resposta diferente. Às vezes pode ser a mesma resposta, mas pode ser de resposta diferente. Primeiro, qual é o ambiente do relacionamento? Qual é a energia do ambiente do relacionamento? O signo que tiver na casa 7. O signo que tiver na casa 7 fala sobre o ambiente do relacionamento. Qual é a energia do ambiente do relacionamento? Se for leão, se for aquário, se for peixe, se for gêmeo, se for sagitário. Essa é a energia da casa 7 e você vai ter que entender como ela se manifesta e como lidar com ela. Beleza.
onde está localizado o planeta regente da sua casa 7. Vai falar de onde essa casa tira energia. E aí tem um Bhavati Bhavan. O Bhavati Bhavan, Jaimini é um gênio. Jaimini é um gênio, devia ser um meme. Jaimini é um gênio. Quando a gente usa o Bhavati Bhavan, e aí a gente olha para a casa 10. A casa 10 é o karma. A casa 10 é o trabalho pesado da vida. Na Bíblia, você vai viver do seu sangue e do suor que escorrer do seu rosto. Aí o cara olha para a casa 10 e fala, meu irmão, se a casa 10 é a forma pela qual eu vou queimar a minha energia vital até o último dia da minha vida para manter o meu corpo, beleza. Aonde é que está o trabalho da casa 10? Porque se a casa 10 é o trabalho, aonde está o trabalho da casa 10? Na 10ª casa, a partir da 10ª casa. É a casa 7. Então, o trabalho não é o trabalho. O trabalho é a família. O trabalho é a forma pela qual você escolhe se relacionar com as pessoas, fazer negócios, dar amor, dar afeto, dar ternura. Esse é o verdadeiro trabalho. O verdadeiro trabalho da vida está em ressignificar todas as formas de relacionamento com todas as pessoas e todas as coisas. Esse é o trabalho. Quando a gente olha para a casa 10 é só a obrigação da gente material, pô. Que é o que a gente acabou de ler no A Busca por Shri Krishna, a Realidade e o Belo. Então, quando Krishna fala, e isso está sendo dito por Srila Sridhara Maharaj, cumpra o seu dever. Cumpra o seu dever a casa 10. Cumpra o seu dever a casa 10. Vai lá, cumpra o seu dever e não espere nada disso. Mas o verdadeiro esforço que a gente tem para fazer nessa vida é a casa 7, que é a 10 da 10. Então, é onde a gente pena, é onde a gente, tipo, outro exemplo. A casa 1 é o ascendente, a casa 1 é o eu, a casa 1 fala sobre o Atma Karaka, o Dharma. Tipo, é a primeira casa do Dharma, fala sobre o seu propósito, fala sobre aquilo que você veio para executar nesse mundo. A casa 7 é a casa oposta à casa 1. É justamente aquilo que falta na casa 1, está na casa 7. Aí o cara pensa, é bom? É o desafio. O desafio da casa 1 está na casa 7. Por quê? Porque é a casa oposta. Todos os regentes da casa 7 são inimigos do regente do ascendente, pô. Pode abrir o mapa que for. Faz aí. Todos os signos. É por isso. As constelações estão desenhadas por causa disso. A casa 7 é um desafio. A gente não pode achar que a casa 7 é um lugar de curtição. E também faz sentido porque Vênus, ele também é carca do valor pessoal, do amor próprio, que automaticamente está muito relacionado com o que você está falando, que você vai escolher aquilo que está de acordo com o tanto que você se valoriza, assim. Também. Isso é um Por dos isso, fatores. faz sentido de ser as duas coisas, não? Todas as coisas. Uma coisa não elimina a outra. É exatamente isso que eu estou dizendo. A gente sempre tem que avaliar todos os elementos, todos eles, e ir cortando aquilo que não é apropriado. Tipo, eu acho que isso não está agora, isso não está, aquilo não está, e de repente você viu ali e montou uma configuração. Montou um desenho na sua frente, você, puta, agora eu entendi isso aqui. Depois pode ser outra coisa.
Mas cada vez que você avaliar, cada vez que você analisar, você vai identificar uma determinada série de caracas. Então, quando a gente pensa, né? E tudo depende do karma de cada um. Vai ter gente que vai ter karma de relação muito bom. Vai ter uma família linda, vai ter uma esposa, vai ter um marido lindo, vai ser aquele tipo propaganda de margarina de verdade. De verdade, assim, tipo, os caras vão começar a fazer o Big Brother da Doriana na casa do cara, tá ligado? De tão massa que é. Existe. A gente não pode dizer que não existe. Existe, é o karma de cada um. A maioria das pessoas não tem esse karma tão bom. Justamente por isso, né? A forma pela qual a gente faz as escolhas de relacionamento não são apropriadas. A gente não escolhe os parâmetros apropriados para se relacionar com as pessoas. E é aquilo que eu falei lá no começo, mas que passou, né? Não ficou gravado. Mas é só um insight, né? Para quem é homem. Muitos poucos homens vão acabar ouvindo isso, mas a forma de lidar com a mulher é a forma de lidar com Lakshmi Devi. Como que você vai lidar com Lakshmi Devi? E no mundo material, Lakshmi Devi é toda beleza, riqueza e prosperidade. A forma como você trata uma mulher que aparece na sua vida é a forma como Lakshmi Devi vai reagir a você. Então, assim, talvez o cara tenha karma bom, talvez o cara tenha karma ruim, talvez o cara maltrate as mulheres e mesmo assim seja favorecido por Lakshmi Devi. É o sukriti dele, mas ele está gastando. Na próxima não vai ser tão legal e talvez no fim dessa ele já comece a pagar a conta. Então, a gente tem que entender isso, né? Nada é nossa propriedade, a gente tem que entender tudo passa pela nossa vida através da responsabilidade que a gente assume. E isso gera um karma. Então, os judeus, eles não falam de Lakshmi Devi, né? Mas eles falam que toda riqueza se manifesta da luz do Criador. É Lakshmi Devi, Shakti Devi, é a manifestação pessoal do corpo divino da Suprema Personalidade de Deus. O brilho do corpo de Deus é o aspecto feminino de Deus. Por isso que falo o poder e o poderoso, né? Ah, é isso. O Lucas fez um lembrete aqui, mas tu tem que me falar isso depois. Eu não vou nem falar aqui para não ficar gravado, porque aí eu vou fazer uma aula sobre isso aí, velho. Não manda para mim. Manda para mim, que aí eu vou fazer um roteiro explicando isso e eu trago depois pra gente falar no grupo. Assuntos legais aí, né? Não vamos dar spoiler. Então é isso também, só para falar para quem estiver assistindo pelo canal. A gente vai ter duas ou 3 semanas no máximo que a gente não vai ter encontro, porque eu vou estar realizando algumas atividades fora de casa, eu não vou conseguir ficar online, mas eu vou gerar conteúdo e vai ser um conteúdo muito legal. E aí eu vou transmitir alguma coisa pelo Instagram também durante esses dias que eu vou estar com o Maharaj, vou fazer vídeos da viagem, vou tentar fazer alguma live com ele, fazer pergunta para ele. E aí a gente vai trocando ideia. Eu só não vou conseguir abrir o grupo porque vai estar tarde e eu vou ter que estar acordando muito cedo. Então, as efemérides, elas vão ficar... Falou, Lucas, belezinha. As efemérides, elas vão ficar para a semana que vem. A mudança mais significativa que aconteceu foi a entrada de Vênus em Leão. E logo mais ele já vai ficar retrógrado. Mas aí é isso. Semana que vem, quarta-feira, deixa eu ver, se ele tiver retrógrado, a gente já vai pegar os primeiros efeitos dele de retrogradação. Então é dia 19, deixa eu só olhar isso aqui para ter certeza.
Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer pergunta? Pronto. Dia 19, Vênus ainda está em movimento direto. Ele vai estar no máximo da desaceleração dele. Então, ainda dá tempo da gente falar na semana que vem sobre efeméride sem ter nada muito significativo. Uma coisa importante que vai acontecer daqui para a semana que vem é que no domingo para a segunda, o Sol entra em Câncer. E aí é isso. O Sol entra em Câncer, fica em conjunção com Mercúrio. Vênus e Marte ainda continuam diretos em Leão. Júpiter com 18 graus, bem desacelerando também em Áries. E Saturno continua retrógrado em Aquário, na Nakshatra de Shatabisha. E aí eu estava estudando umas coisas de Shatabisha também. Na semana que vem eu falo sobre isso, quando a gente for falar sobre Saturno. Se ninguém tem pergunta para fazer, ninguém quiser falar nada. Quer falar? Fala aí, Mohan. Deixa eu ver, 22h17, né? Então, está meio tarde, mas é um assunto que deve ser um assunto muito polêmico e extenso, mas eu queria falar sobre uma arte que é de identificar sinais, que fala no Bhagavatam, né? Acho que é Maharaj Yudhishthira, ele era perito, né, em identificar sinais, né? Então, aquela coisa de você sair, ver um balde cheio, um balde vazio, um chinelo virado, um passarinho voando para tal lugar e tal. Então, tudo isso aí num conhecimento, numa ciência assim que vai falar sobre essas coisas, parece um pouco absurdo isso, né? Você chegar e olhar e ver um chinelo virado e dizer assim, pô, chinelo virado a mãe morre, né? Assim, a gente tem essa coisa no Brasil, né? E tem outros sinais também, né? Então, mas como fala no Bhagavatam, a gente tem que levar em consideração. Mas como é uma coisa que não tem lógica nenhuma, aí a gente fica pensando assim, de onde é que eles tiraram isso aí, né? Isso aí, de repente, não é só a identificação de uma falha na Matrix, assim, tipo um déjà vu. Então, o que acontece é o seguinte, nem tudo que a gente acha que é Shakuna é Shakuna. É Shakuna o nome disso. Uhum. Shakuna é uma tradução, pode ser traduzido também como pássaro. A palavra Shakuna também significa pássaro. E os principais Shakunas são pássaros. Então, sandália virada, isso é piada. Tesoura aberta, isso é piada. Então, assim, a gente não considera, isso não é Shakuna, isso é tipo lorotagem de caipira, tá ligado? Isso é invenção, especulação. Mas o galo cantar, tá na Bíblia. Jesus fala, antes do galo cantar 3 vezes, tu me negará 3 vezes. Ele canta o Shakuna. Jesus já fala. A pedra, né? Hã? Já cantou a bola, né? Ele já fala, ó, o Shakuna vai vir aí. E quando o Shakuna vier, é para você ter certeza do que eu tô falando. Ele disse, o sinal vai vir quando você estiver me traindo. Quando você estiver me traindo, você vai ouvir o sinal da traição. E aí os Shakunas eram tipo fenômenos assim. Pássaros cantando à noite. Tá ligado? Pássaro não canta à noite, velho. Então, tem uma história que é conhecida no Brasil inteiro de uma ave chamada Sundara. Me lembra muito Gurudeva, porque Gurudeva é Sundara, né?
Sundara, então. E tem uma Sundara, diz, quando senta uma Sundara no telhado da casa, alguém ali vai morrer. Já viu isso? Então, eu boto fé, pô, eu boto fé. Mas assim, eu não sei se essa tradição se condiz mesmo, por quê? Porque eu já ouvi da rasga-mortalha. É a mesma. Rasga-mortalha. É a É a mesma. mesma? Não, É, mas a rasga-mortalha que eu conheço é uma coruja branca. é isso mesmo. Então, Chama mas de, chama de Sundara. não, isso é coisa ainda da Inquisição, velho. Isso é coisa de cristão que gostava de matar gato e gostava de dizer que tudo era coisa de bruxaria e do demônio. Não tem nada a ver, nada a ver. Assim, essa coruja, na real, ela é um sinal auspicioso. Ela está relacionada com Sarasvati. Então tem todo um rolê, e o fato dela ser branca também, e tudo mais. E aí Brahma está relacionado com o cisne, que é branco. Então tem todas essas coisas. O lance dos chakunas é um estudo muito interessante que a gente pode fazer observando a própria vida e para ter cuidado. Porque tem determinadas coisas que é tipo intuição. O chakuna, ele só funciona se ele estiver associado com a intuição. Por quê? Porque você tem que saber com que aquele chakuna está relacionado. Então, na hora que o chakuna aparecer, você tem que estar muito consciente para fazer a associação correta com a energia que você está lidando, tá ligado? Então, é isso, velho. Já aconteceu várias vezes de eu estar andando de moto distraído. E como aqui é estrada de terra, aparecem umas galinhas do nada, tá ligado? Do nada aparecem umas galinhas e a galinha sempre se joga na frente da moto. Ela nunca sai. Não é que a galinha, tipo, tá no meio da estrada e ela quer sair do meio da estrada, não. A galinha tá fora da estrada e quando ela ouve a moto, ela se joga na frente da moto, assim, é uma coisa bizarra. Mas várias vezes, quando uma galinha ou quando um passarinho se joga na frente da moto e eu, tipo, fico ligado, na outra curva, na curva da sequência, eu sempre trombo com um carro na contramão, porque ele está desviando de algum buraco, e aí ele entra na contramão, e se eu tivesse estilo 5 km por hora mais rápido, eu não ia conseguir desviar do cara. Então, assim, eu já fico esperto. Toda vez que aparece um chacuna desse, velho, eu reduzo, eu fico ligado, eu fico atento, porque tem caminhão, trator, os caras na contramão, que você imaginar de barbaridade ter na estrada de terra. Então, se você fica ligado para os alertas, é muito importante. E chacuna aparece o tempo todo, né? Isso eu tô falando de tipo de uma coisa muito específica, né? Mas é isso, chacunas. Chacunas. Uhum. Muito bem. Funciona. O Castaneda falava, o Dom Juan falava assim, né? Sobre o poder. Dizendo sobre o poder do universo. Né? Aí ele tá andando com o discípulo, né? O Castaneda, e aí o cara para assim e fala, tem que amarrar meu sapato. Ele para, começa a amarrar o sapato e 5 metros para frente cai uma pedra. Daí o Dom Juan fala para ele assim, ó, o poder é isso aí. É quando você para amarrar o sapato, né? Se você tivesse andado mais 5 passos, você estava embaixo daquela pedra. Pronto. É estilo isso, velho. Eu tenho. Se eu começar a contar, a gente vai ficar até amanhã eu contando essas histórias bizarras. Só história bizarra a respeito disso, assim. Também tem os livramentos, né? Os livramentos da vida. Livrai-nos, Deus. Pois é, velho. Então é isso, a gente tem que ter fé, a gente tem que confiar, a gente está sendo protegido o tempo todo pelas grandes almas, a gente está sendo protegido o tempo todo por Deus, pessoalmente. Então, a gente tem que ser grato, a gente tem que o tempo todo reconhecer que a mão de Deus está em cima da gente, orientando, guiando e protegendo. E que eu agradeço a vocês
oportunidade de fazer algum serviço, pela associação que vocês me dão. Todo o mérito e todas as glórias de qualquer conhecimento que a gente compartilha é dos mestres espirituais. Então, eu realmente me beneficio da associação que a gente está fazendo. Como eu estava falando também, muito em breve a gente vai ter mais atividades, mais conteúdo, mais dinâmica também. E eu espero que vocês continuem juntos comigo, né? Que a gente continue junto. E logo mais a gente tá junto de novo. Então, sempre peço para que vocês deem uma lida no livro que eu compartilhei, né? A Busca por Shri Krishna, pelo menos o pedacinho que a gente leu hoje. Releiam algumas vezes, anotem o que vocês entenderam, carreguem isso dentro do coração. Isso é importante demais, 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 demais mesmo. Então, agradeço mais uma vez e ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências a todas as pessoas, as que estão presentes e as que estão ausentes. Vancha kalpa tarubhya kirpa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Gyanatimirandasya Gyanam Shalakaya Shashuru Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Hare Krishna, galera. Um abração. Até mais. É nóis. Tamo junto.